Hoje nós estamos aqui com o professor Cristiano. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos falar hoje de jiu-jitsu. Isso? Isso. Pessoal, conta um pouquinho da sua história. Diz pra gente como é que é o seu trabalho na região. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Cristiano Monteiro. Venho aqui hoje, né? Sou o primeiro faixa preta, né? A participar do podcast, né? De jiu-jitsu, né? Primeiro faixa preta de jiu-jitsu a participar, né? Do podcast aqui. Então, estou muito feliz pelo convite. É uma honra poder estar aqui estreando aqui, né? E podendo falar um pouquinho da minha trajetória no jiu-jitsu e também do belíssimo evento que está por vir, né? Então, a minha carreira no jiu-jitsu começou em 1996, na cidade de Além Paraíba. Comecei com o mestre Rodolfo Vieira, né, que era da Carson Gracie, né? E o jiu-jitsu de lá para cá cresceu muito, né? Eu lá tinha meus 16 para 17 anos e era faixa branca e eu detonava todo mundo, cara. Eu comecei a treinar e meu pai já treinava judô, né? Meu pai é militar, né? Bombeiro, militar, rígido demais. Ele ia treinar judô, mas não deixava eu treinar judô. E aí logo depois veio essa oportunidade de eu treinar jiu-jitsu, né? Meus amigos, todo mundo começou a fazer e aí não teve jeito. E aí eu falei, poxa, eu queria ver. Aí eu falei, vambora, vamos comigo. Não sei o que. Aí na época as coisas eram muito difíceis, né? E aí as pessoas conseguiram um kimono pra mim, pra me treinar, me deram uma bolsa, né, pra me treinar, e eu fiquei lá com eles lá 2 anos e meio, né, pra treinar jiu-jitsu, e onde eu conheci, né, os primeiros passos, né, do jiu-jitsu. E logo depois eu, né, vim pra Bom Jardim, cidade de Bom Jardim, foi em 98. Coisa boa, hein? Então você pegou o auge do jiu-jitsu ali, quando o jiu-jitsu tava virando febre. Virando febre. Era a época que não tinha pra ninguém, né? Os Gracie dominava o Rio de Janeiro, né? E o Rio e o estado, né? O estado do Rio inteiro, né? Vamos colocar o Brasil, né? Eles dominaram, né? E de uma forma assim muito sábia, né? Porque o Hélio trouxe o jiu-jitsu pro Brasil e de fato ele, né, vai ficar um legado muito grande aí na história desse esporte, né? Que ele deixou aí filhos, netos, né? Hoje bisnetos. A família toda, né? Então E tudo graças ao pai dele, né? Graças ao pai Gastão que trouxe. Gracie. Isso que trouxe. Graças a Deus o Gastão Gracie conseguiu trazer o jiu-jitsu e botou os filhos dele lá e foi a melhor coisa que ele fez, né? Foi botar os filhos dele lá. Os filhos dele... Hoje, o jiu-jitsu brasileiro é mundial. É mundial. Respeitado no mundo inteiro. É verdade. Hoje E é uma arte muito bonita, né? É verdade. Vamos respeitar. Pra você ver, né? Hoje estão recrutando, né, os brasileiros para ministrar lá fora, né? Então os campeões que são lá de fora, na verdade, são ministrados pelos os brasileiros, né? A maioria dos campeões lá fora hoje lá, a gente pode ver até em todas a maioria das lutas aí, né, hoje no MMA, né, tem vários professores aí, né, do Brasil que hoje lá é professores lá, né, que ministra aula para esses caras lá do boxe, do Muay Thai, né? Então a referência é muito grande. O jiu-jitsu hoje é no mundo inteiro, né? E muito importante, né? O jiu-jitsu se tornou uma arte muito importante. E graças ao Jigoro Kano, né? Graças ao Jigoro Kano, que quando veio do Japão ensinou o Mitsuo Maeda. Para quem não conhece, Mitsuo Maeda foi quem chegou com o jiu-jitsu no Brasil em 1913 ou 1914, se eu não me engano. E Gastão Gracie que botou os filhos para aprender com Mitsuo Maeda e se tornou o que se tornou hoje, né? No Brasil, no mundo inteiro, o jiu-jitsu do jeito que é. E graças a Deus deu certo, eles conseguiram, né, trazer e fazer essa arte tão bonita pra gente.
Que não parece, mas jiu-jitsu não é novinho não, tá? Jiu-jitsu tem mais de 3.600 anos. Tem que respeitar. É verdade. A arte é muito bonita. Como você disse aí, né, o jiu-jitsu hoje ele está sendo de fato reconhecido, né, mas ele já existe há muitos anos e hoje de fato as pessoas estão tendo conhecimento do que é o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu hoje ele é um esporte, eu não sei ainda qual é o critério, né, que não entrou ainda como esporte olímpico, porque é o esporte um dos mais praticados no Brasil e no mundo hoje, né? Então é uma pergunta que fica aí no ar aí, porque ainda não se tornou um esporte olímpico ainda, né? Eu não sei quais os critérios, mas eu vou até buscar até, né, para saber, porque acho que é interessante, né? Nós temos hoje aí diversos nomes aí. Já tem. Sim, então agora eu quero ver os critérios, né? Porque são muito, né? Bastante. Rigoroso. É rigoroso, exatamente, né? E tem que ser mesmo, né? Acho que qualquer esporte, para poder se tornar esporte olímpico, tem que ser muito rigoroso, tem que ter toda uma delegação séria, né, para poder, de fato, para que chegue lá, né? Então, a gente, né, mas o jiu-jitsu é isso, cresceu muito, é muito antigo e, de fato, só agora que estão, de fato, as pessoas estão da boca das pessoas, né? Jiu-jitsu, é para tudo quanto é lado que você anda, é jiu-jitsu daqui, jiu-jitsu dali, então isso é muito legal. Né? Eu que sou pai também, né? E meus filhos também desde pequenininho, né? Praticou também, né? Eu posso falar aqui, se você permitir. Então eu né, fiquei um tempo fora, né? E como disse, né? Ali em Paraíba treinei de 1996 até 98 e onde eu vim para Bom Jardim. Aí vim para Bom Jardim, dei seguimento, treinei até 2007. E depois de 2007, busquei, né? Eu me aperfeiçoei tanto, comecei a ganhar vários títulos na CBJJ, que é a Liga dos Gracies, né? Participei lá, lutei campeonato Submission, né? Lutei brasileiro, estadual, né? Perdi um estadual, cara, mas eu fiquei tão triste. Tava com a minha costela fissurada, isso foi em 2003. E final de 2003. 2003. E aí, quando foi, logo no início do ano, seguinte ano, 2004, eu falei, poxa, vou ter que ganhar desse cara. E eu treinei tanto, e minha costela ainda estava cicatrizando, né? E aí eu ganhei, cara, dele, né? O cara era de luta livre, aquela perna trançada, foi uma luta muito difícil, mas o que eu falo, né? A gente quando treina, a gente vai colher bons frutos. E eu estava muito treinado. E daí para cá, só de 2003, 2004, 2005, 2006, aí eu fui só lutando brasileiro, estadual, mundial, tudo que podia, eu fui, né, colecionando medalhas. E aí eu retornei, né, vim para 98, vim para Bom Jardim, onde eu treinei até 2007. Permaneci em 2007, aí o professor, né, deixou de ministrar aula, e aí eu falei assim, eu mais um outro amigo, falamos assim, e agora? O que vai ser da gente? Aí eu falei caraca, ele falou assim, ó, eu tenho uma aluna lá de caminhão, e aí ele falou assim, ó, eu sou amigo do Recabom, em Bom Jardim na época tinha Recabom, que é recostagem de pneu, né, que criava aquelas borrachas. E aí a gente montou um tatame lá com 80 sacos de raspa de pneu. A gente criou lá, levei um projeto para o diretor do CIEP, né, que se chama José Alcides. E ele abraçou a ideia e falou, Cristiano, vou fazer uma solicitação para o Estado para poder ver se você consegue, né, essa parceria aí. E aí ele conseguiu, onde eu tive que, né, doar 10 vagas, né, para alunos do colégio. E assim foi feito. E lá eu comecei a dar minha aula, né, com o projeto Jiu-Jitsu levado a sério, onde eu tinha quase 80 alunos, de 2007, isso até 2011. Onde eu fui embora da cidade, né, fui embora e retornei agora em 2022. Então eu retornei, esse retorno meu em 2022 foi um retorno assim, muito, muito positivo para mim. A gente fala, né? Olha com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Esse ditado, né? Você, né? Acredito que você já tenha ouvido. Com certeza. Né? E
eu tive, acho que Deus, né, me deu como eu posso dizer, me deu um presente, né, que foi a minha esposa, né, Joana. Um beijo, meu amor, te amo, tá? E ela, sabe, conversando comigo, falou assim, sabe, e eu, quando eu cheguei em Bom Jardim, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, tenho que arrumar um trabalho. E só que eu sou cara do jiu-jitsu, né, cara? Ganhei, entendeu? Vários títulos. E aí, Fazer só o que que gosta, né? Isso. Fazer o que gosta, né? Exatamente. E eu procurei, né? Eu tinha uma moto aí, falei, vou tentar de entregador. Aí eu não tinha de empregador, aí tentei de segurança, que eu também sou profissional de segurança privada, né? Tenho um curso também. E aí, tipo assim, aparecia uma coisa, mas o horário, porque eu queria sobrar um horário que fosse de 5 para frente para dar aula. E às vezes o horário esticava um pouco mais. E eu rejeitando. Aí ela veio e trouxe a proposta para mim. Falou assim: meu amor, por que você não pega a contramão de Bom Jardim? Porque a gente frisou Bom Jardim porque eu morei lá e a família dela também veio de lá de Bom Jardim, né? Ela tem também um consultório dentário também, e que é em Bom Jardim, mas ela morou a vida toda em Niterói. Aí depois, né, tinha um sítio lá. Tipo assim, a gente ficava, e ela ficava indo e voltando, mas aí quando eu conheci, né, aí Deus faz as coisas perfeitas, né? No momento certo, ela falou assim: por que você não dá aula para criança? Porque eu dei aula só para adultos, entendeu? E hoje o futuro, né, do mundo, né, do país são as crianças, né? A gente vê aí, né, que é o futuro mesmo. E aí eu falei assim, poxa, será que vai dar certo? Ele falou, claro que vai dar certo, você é muito bom no que você faz, você tem uma história, agora você vai estar fazendo outra história. E de fato, eu comecei a fazer uma outra história. Vai começar a fazer história na história dos outros. Na história dos outros, exatamente isso. Não tem coisa melhor, hein? Não tem coisa melhor. E eu fiquei assim, muito feliz, né? Porque com isso, né, eu voltando da aula, a minha filha, né, que chama Maria Clara, mora ali em Paraíba, ela começou, né, a vir, né, aquela guarda compartilhada, né? E aí ela começou a treinar comigo, né, aos poucos, treinando. E hoje ela já é uma campeã também mundial, né, já é campeã, já é vice-campeã mundial, campeã estadual, brasileiro, Copa do Brasil. Ela já ganhou tudo, já tem 8 medalhas, com apenas 7 anos. E também eu tive a bênção de Deus de reencontrar os meus filhos, né? Os meus filhos, né, que são mais velhos, né? Um que tem 25, que é o Vitor Hugo. Papai te ama, filho, muito. Vitor Hugo, João Gabriel e Luiz Guilherme. Que hoje eu me aproximei deles novamente e que hoje eles voltaram a treinar jiu-jitsu depois de tantos anos. Isso é bacana. De tantos anos, eu consegui, né, com muito amor, carinho, né, nesse percurso aí tivemos alguns arranhões, mas faz parte. Normal da vida. Né, por crescimento. E hoje eles estão comigo, né? O meu filho mais novo, né, dos 3 irmãos, né, que chamam Luiz Guilherme, né, e o Vitor Hugo, até treinando lá, rompeu o joelho lá, não sei como é que né, de fato, eu falei com ele, conta comigo aí, que foi, né, tá marcada a ressonância para poder ver o que é, mas eu falo que é gratidão de Deus, né, por Deus, quanta coisa boa me trouxe através do jiu-jitsu, né, que trouxe eu resgatar o amor dos meus filhos, a presença dos meus filhos na minha vida e a história deles no jiu-jitsu, porque eu não sou só um professor, eu sou o pai de atletas, entendeu? Então, porque o Vitor Hugo também, ele é colecionador, ele, né, quando era mais jovem, ele ganhou vários títulos também, assim como a irmã dele, entendeu? O Luiz Guilherme não chegou a lutar, mas o Vitor Hugo era, tipo assim, ele era um moleque que partia pra cima, era igual o pai dele, ele era agressivo demais no jiu-jitsu. Teve um campeonato que aconteceu aqui no Friburguense, e ele tava com 9 anos. Rapaz, ele foi lutar contra o moleque era judoca, e aí o moleque deu uma queda nele, pum! Eu falei, agora acabou tudo. E aí ele conseguiu reverter e ir pra cima, o moleque botou um armlock nele, o braço esticado. Eu falei, se estiver doendo, bate.
E, tipo assim, ele olhando pra mim, tipo assim, não vou bater. E aí não bateu, aí o moleque foi, encaixou o triângulo, ele não bateu. E aí ficou ali, rapaz, o menino ganhou por ponto. E aí eu vejo, né, quando eu olho pra mim, eu vejo que eu passei isso, um legado, né, pro meu filho, né, que hoje tá com 25 anos. E tô passando o legado também pra minha filha, né. Pai, só de ver você falando, né? Do jeito que você tá falando, com a emoção que você tá falando, então uma pergunta pra você, mas eu acho que você já me respondeu. O que seria o jiu-jitsu pra você hoje, na sua vida? Rapaz, que seria o jiu-jitsu pra mim na vida hoje? O que O seria? que representa o jiu-jitsu? Vamos melhorar a pergunta. Isso. O que representa o jiu-jitsu pra você hoje, na sua vida? O jiu-jitsu hoje representa pra mim, posso falar 50%. Representa 50% da minha vida. Eu devo ao jiu-jitsu, né? Eu vivo do jiu-jitsu, né? E hoje eu sou um formador de opiniões, né? Eu sou um professor, onde eu ministro aula, como disse lá atrás, ministro aula para criança. É muito gratificante você poder ver uma criança chegar chorando e sair sorrindo. A gente, quando vê uma criança chorando ou vê uma criança que seja rindo, a gente não sabe o que está por trás daquela criança que está sorrindo. Às vezes é um sorriso de tristeza. Nós não sabemos, muitas das vezes. Entendeu? O coração do ser humano é terra que ninguém pisa, né? E eu aprendi isso porque eu dei aula para classe especial também, né? Eu fui voluntário e eu dei aula, por isso que eu estou dizendo isso, que no jiu-jitsu hoje, né? Aí alguns pais, depois de um tempo, né? Porque tem aquela resistência, né? Tipo assim, poxa, eu vou falar pro Cris, meu filho é assim, é assado, entendeu? Aí fica naquele medo, né? De rejeição, ou de como é que eu vou agir, ou se eu vou mudar o comportamento, não. Os pais, eu deixo aqui uma coisa bem clara para vocês aí, pais, né? Eu queria agradecer, né, aos pais dos meus alunos, aos meus alunos. Então, a gente é parceiro até o fim, tá? Se tiver algum problema, chega até mim, conversa comigo, porque vai ficar mais fácil. Então, aí, alguns pais depois foram chegando e falando de cada uma criança, o que era, como era, e aí fica mais fácil para você lidar com a criança, entender a criança e poder, né, você E ajudar a evoluir, né? ajudar a evolução daquela criança. Porque às vezes você, poxa, tá fazendo uma coisa que não é certa, mas você não sabe o porquê. Então você tem que procurar entender. E quando os pais abrem para você, tudo fica mais fácil. Cada criança tem uma dinâmica, né? Exatamente. A gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, exatamente. Então, as pessoas são diferentes, personalidades diferentes, entendeu? Criações diferentes, né? Então a gente tem que ter isso, cuidado, né? Eu com as crianças e os pais comigo, porque a gente tem que interagir, somos três, né? Eu com os pais comigo e eu com os filhos, né? E assim a gente vai longe. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, Pra rodar exatamente. perfeito tem que estar tudo certinho. Tem que estar tudo certo. Tudo bem alinhado. Senão não adianta. Fora que a responsabilidade de ser educador hoje, no mundo que a gente tem hoje, além de ser um grande desafio ser educador, mas acho que o maior desafio que a gente tem hoje é realmente conseguir educar. Às vezes você educa a criança, às vezes você tem que educar os pais para poder educar a criança. Fazer o pai, que já tem uma opinião formada, uma vida montada, entender que para eu chegar até o seu filho do jeito que ele precisa e do jeito que você precisa e merece, eu preciso da sua ajuda. E não é todo mundo que está disposto, né? É verdade. Esse eu acho que é o maior desafio pra gente. Acho que a maior luta tá ali. É verdade. Você foi agora tocou num ponto agora que de fato tem alguns pais que são resistentes, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema não. Ó, meus pais, meus alunos aí, o problema que eu tive foi tipo assim, receio de falar, medo, mas existe exatamente isso que você acabou de dizer, né? Os pais têm que interagir com o professor, porque é muito difícil hoje, né? Hoje a gente lida com crianças, né? Nós sabemos aí que o índice, né, de crianças autistas, TDAH, TOT, cresceu muito, né? E que hoje não basta você ser um bom professor, né? Você precisa ser mais que isso. Então hoje eu sou pai,
eu sou tio, eu não sou avô, mas eu sou pai e eu sou tio, desde muito cedo. Então eu tomei conta da minha sobrinha, entendeu? Eu tomei conta do meu irmão mais novo, entendeu? Então, cara, isso pra mim é fácil. É fácil, mas é muito difícil. Você entende? Desafiador. É, Desafiador. entendeu? É fácil, mas é difícil, porque quando você fala em crianças, são temperamentos diferentes, são criações diferentes, e foi o que você disse, volto a falar, os pais, peço, né, se eu tenho alguns pais, né, que tem aquele receio, poxa, vamos conversar, entrega tudo para mim, que eu vou entregar tudo pro teu filho de melhor, né? Trabalhar com criança é gratificante demais, mas é muita responsabilidade, porque hoje eu vejo que eu sou espelho para meus alunos, entendeu? Então eu tenho que ter uma conduta boa, não só na rua. Dentro e fora do tatame. Não, isso, porque às vezes a pessoa hoje, né, eu sei que é extremamente importante, né? Eu tenho aprendido também, tá? Porque a gente aprende também com as crianças. Sim, todo dia. Então o que acontece? Todo dia. Cada aula uma aula diferente. Exatamente. Não adianta a gente querer achar que a gente é soberano, que ninguém sabe mais, né, que eu sei mais que fulano, que Beltrano. Isso não existe. Cada filosofia, cada um tem a sua filosofia de treino, né? E que tem que ser colocado lá. E então, né, esse momento de que você tem que ser desde a saída da tua casa, porque é para onde que você volta sempre. Então, o teu lar tem que ser o lar, o melhor lar, é o respeito, é o que, né, que muitas pessoas, né? Segurança, muitas pessoas não sabem como é que é a tua conduta dentro de casa. Mas aí você lá dentro de casa, você pode ser um cara, entendeu? Deus que me livre, tá, gente? Olha só, eu sou um cara que eu não aceito homem bater em mulher, tá? Não aceito. Até porque homem de verdade não bate mulher. Não bate mulher. Homem de verdade Exatamente. não bate mulher. Mas hoje é o que nós temos visto aí. Homem bater mulher, homem forçar a mulher a fazer o que não quer, né? Então, acontece. Mas tem pessoas que não sabem o que acontece dentro do lar. Às vezes lá o pau quebra, barraco, panela pro alto, bababá, isso aqui. Aí quando o cara chega na rua... Você tá vendo isso. Né? Não, aí que acontece? Mas lá ninguém tá vendo aquilo. Ou não quer ver aquilo. Tem isso. Entendeu? Aí acontece. Aí quando o cara chega na rua, ou chega no tatame, oi, bom, vem, como não existisse nada. Só que acho que tudo começa de casa. Se você tiver uma base familiar, se você tiver uma companheira, né, do seu lado, que vai te auxiliar a você fazer as coisas certas, entendeu? E que não vai passar a mão na tua cabeça quando você estiver errado. Porque eu já chorei diversas vezes. Por eu ouvir coisas, eu vou não vai por esse lado, vai por esse, sabe? E a gente tem que, de fato, a gente tem que abaixar a cabeça e saber escutar também. Porque é muito fácil você ser bom dentro do tatame. Entendeu? Mas você tem que ser bom fora do tatame também. Você não pode ser só um bom atleta, né? Você tem que ter boa conduta. Exatamente. Não é só um bom atleta, sua conduta tem que ser boa. A conduta... Mas o esporte ele já traz isso, né? Eu acho que o esporte ele já molda. Desde a criança, eu posso falar assim, por exemplo, eu mesmo, o que me moldou foi o taekwondo, foi o esporte. Se não fosse o taekwondo, eu não seria quem eu sou. De maneira nenhuma. Não estaria onde está. Eu posso falar, eu também não seria essa pessoa que eu sou hoje. Sem isso, se não fosse, eu digo que o taekwondo para mim, jiu-jitsu para você deve ser a mesma coisa. O taekwondo para mim, ele não é uma paixão, é um estilo de vida. Eu levo ele como estilo de vida. Eu respiro o taekwondo, eu vivo ele, não só dentro do dojan. Dentro do dojan é só um grão de areia. Só. Mas a filosofia dele, para mim, eu trago para minha vida. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole. Exatamente. Tudo isso eu trago para minha vida pessoal. Tem algumas pessoas que não gostam, que não dá pra gente agradar todo mundo. É verdade. Mas você andar certo é muito bom. Andar certo, ter boa conduta é muito bom. Isso é o princípio, né? Nós estávamos falando lá das crianças, né? E aí eu levei pro lado, né, do espelho. Que as crianças se espelhem em você. Eu tenho alunos hoje que, quando eu crescer, eu quero ser igual o tio Cris. Você tá entendendo a responsabilidade que é? Entendeu? Tem uma mãezinha lá, eu tenho diversos alunos, mas tem um lá, rapaz, que eu falo que ele é o meu leão. Meu leão.
Ele tá comigo, vai fazer 3 anos. Rapaz, mas o moleque é muito especial, sabe? Todos são especial, todos. Mas ele é muito diferenciado. Ele começou pequenininho, ele tomava pancada, caía no chão, levantava, tipo assim, se chorou foi poucas vezes. Mas hoje ele continua pequeno na idade, mas grande no jiu-jitsu. Uma autossegurança, uma autoconfiança, sabe? E a mãe fala pra mim, fala assim, Tchan, ele fala pra mim assim, ó, eu quero ser igual o tio Cris quando eu crescer. Entendeu? Então, tipo assim, isso é muito importante. Eu me sinto muito importante e eu quero, de fato, agregar isso na vida dele e de outras crianças também. Porque a gente, né, como você disse, e eu vou aqui também afirmar, que as coisas ela tem que ser perfeita em todos os lugares. Entendeu? Ela não pode ser só ser bom só dentro da academia. Você tem que ser bom dentro de casa, você tem que ser bom dentro da escola, entendeu? Você tem que ser bom na rua, você tem que ser bom em todos os lugares. Não adianta você ser bom em um lugar só, entendeu? Porque hoje em dia você tem que ser bom em todos os lugares. Você tem que saber chegar, tem que saber sair, né? E hoje eu tô evoluindo a cada dia, eu tô tendo a oportunidade, né, de estar evoluindo a cada dia, aprendendo, né, com eles, né, essa troca com eles, essa troca com a minha esposa, que me ensinou muito, era muito explosivo, hoje eu estou um pouco mais calmo, porque o jiu-jitsu ele é muito intenso, entendeu? O jiu-jitsu é muito intenso, então, e eu não posso passar isso para as crianças. Então a gente aprende também, eu ensino para eles e eu também... É uma coisa que você tem que passar para eles também, né? Que, ó, eu quero, mas peraí, vamos ter o autocontrole, ó. Respira, calma. Exatamente. Controlar essa emoção, gana, exatamente. Porque isso serve pra vida deles. Exatamente. Então, hoje eu só tenho engano quando eu entro no tatame. Quando eu entro no tatame, velho, eu quero, não tem jeito. Eu quero pegar, eu quero sacudir, eu quero jogar pro alto, eu quero mutar, eu quero derrubar. Eu não, entendeu? Eu antes de lutar, eu fico andando para um lado pro outro. Quando fica assim, 10 minutos antes de me chamar para de aquecimento, eu não, entendeu? Eu sou o mesmo desde quando eu comecei minha primeira luta até hoje, eu sou o mesmo. Entendeu? Isso eu passo para eles. Vocês, quando entrar dentro do tatame, vocês têm que ser um leão. Vocês têm que ser o rei da selva. O rei da selva, ele comanda tudo. Ele devora tudo. Vocês têm que, entendeu? Tem que ser devorador dentro do tatame. Vocês têm que botar tudo que vocês praticaram durante os meses, os treinos. Vocês têm que botar ele no tatame. Então, tipo assim, eu sempre falo com eles, né? Porque eu dou aula em colégio particular. Posso aqui citar os colégios aqui. Pode. Então, hoje eu ministro aula, né? Muito obrigado, né, pelo espaço. Hoje eu ministro aula, né, em 2 colégios particulares. Um deles é o Colégio Resolve e o outro é o Colégio Selk, onde, graças a Deus, fui acolhido, né? Tenho a confiança da direção, né? Hoje eu presto um trabalho, sim, muito transparente, muito claro, né? E a minha hoje doutrina com os alunos é o quê? Eu falo para eles, quando vocês chegam no colégio, a primeira coisa que vocês têm que fazer, bom dia. Bom dia com os monitores, quem está te recebendo na porta, bom dia com os seus amigos, bom dia com os seus professores. Entendeu? Respeitar os amiguinhos dentro da sala de aula, que você sabe que hoje, né, colégio a gente sabe, né? Eu já fui criança um dia, entendeu? Então eu sei como é difícil. Eu tinha um cara que roubava minha merenda, meu irmão. E o dia que eu não deixei ele roubar minha merenda, eu arrumei um problema com ele, ele me perseguiu 15 dias, eu tinha que ficar pulando o muro do colégio, entendeu? Porque eu dei-lhe um... Foi um só, entendeu? Mas nunca mais ele roubou minha merenda. E eu fiquei correndo ele 15 dias, que ele ficava me esperando na saída, eu pulava o muro pelas costas, pum, sumia. Então acontece, a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Então isso é passado. A gente vê que as coisas hoje melhoraram. Antigamente a gente sofria, né? Exatamente. Exatamente. Que bom. Obrigado por você me dar essa força, entendeu? Eu passei na pele. Você passou pela Berlinda também, né? Porque fica parecendo que, tipo assim, porra lá, o Cristiano lá. Não, teve que falar disso. O que é pior ainda, não sei se provavelmente aconteceu contigo, quando você começa a treinar, faixa branca ali, você começa a treinar, você fica empolgado nos treinos, você vai lá treinar, parece que o pessoal, bem, na minha época acontecia isso, te olhava assim, tu tá treinando agora, né? Então, vamos ver se tu é bom. Vamos ver se tu é bom.
Mas nunca vem um. É 1, é 2, é 3, é 4, é 10. Ninguém vai arriscar, né? Então, é sobre isso. Mas voltando aí, né? Que bom que você concordou. Antigamente era tempos difíceis. Hoje em dia tá mais suave. Tá mais suave. Isso. Tá mais suave. Isso. E o que acontece? Voltando, né, a falar das crianças, então eu falo para eles, tem que respeitar os professores dentro da sala de aula, entendeu? Tem que ter um bom comportamento, porque eu cobro deles. De 15 em 15 dias eu boto todo mundo no paredão e pergunto como é que estão as notas. Importante. Entendeu? Como é que estão as notas? Como é que está o comportamento da sala de aula? Vou passar lá para perguntar pro professor, hein? E aí quando eu passo na sala de aula, tio Cris, vem cá. E, rapaz, mas some todo mundo. Você vê um barulho aqui, todo mundo sentando na cadeira e ficando quietinho. O comportamento fica outro. Nossa, rapaz. Tio Cris, vem cá. Mas tem que ter essa referência, né? Entendeu? Tem que ter essa referência. Tem que ter. Então, olha só. Até os pais precisam desse tipo de referência. Exatamente. Não, os pais... Vou contar pro seu professor o que você tá fazendo, mas né? então, rapaz, não é isso. Vai tomar banho. Vai estudar. Peraí, mãe. Não vai não, então tá bom. Você vai ver, eu vou falar com o tio. Não, mãe, então... rapidamente vai, entendeu? Então, essa referência, isso é muito legal, né? Isso é muito importante, eu me sinto muito importante, né? E essa troca, né? Eu com a direção do colégio, com os pais, esse convívio saudável, entendeu? Próximo, que a gente é muito próximo, né? E a gente vai aprendendo a cada dia, né? Então, eu termino lá, tem alunas, né, lá, não só que a gente fala de meninos, né? Mas hoje o jiu-jitsu também cresceu também entre as mulheres. Muita coisa. Né? Então eu também lá tenho muitas crianças também, meninas, também praticando jiu-jitsu. Muito importante, né? Também, né? É muito importante. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Antigamente era tempos difíceis no colégio. E hoje é tempos difíceis na vida. Vou fazer até uma demozinha aqui. Você, mulher... Vem treinar, vem pra arte marcial, vem aprender a se defender, vem com a gente. Isso. Então vem aqui também, né? Assim como você aí, vamos lá, você que tá em casa aí, né? Que foi pai, né? E que trabalha muito, que acha que não tem tempo para nada, vem fazer uma aula experimental de jiu-jitsu. Entendeu? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A aula de jiu-jitsu vocês gastam energia, esquece dos problemas, entendeu? Por aquele momento. Então, é um esporte que ele muda, ele agrega valores, entendeu? Então, vem praticar, vem fazer uma aula experimental, tá? Hoje, como eu disse aqui, né, eu parei no colégio, né? Então, ministro aulas no Colégio Resolve, no Colégio Selk e também na uma das maiores academias da região serrana, que é na Fight Champ, ali na volta da Cachoeira, em Bom Jardim, né, que é da... Vou fazer uma visita lá. Vamos fazer uma visita, vai ser maravilhoso. Você vai ver que academia. Do meu amigo e irmão Júnior Sequela, né, que me deu a oportunidade, abriu as portas para mim mais uma vez, confiando no meu trabalho, né? O Júnior também tem uma história de vida muito grande também no esporte, né? Então um abraço aí, Júnior Sequela, grande abraço. Então, sabe, eu sou assim, só agradecimento, né? Essas instituições que me acolheram, né? Que acreditaram mais uma vez no meu trabalho, nesse retorno meu. E eu voltei em 2022, cara, voando, né? Eu voltei disputando o campeonato. Eu deixei, né? Um legado, né? Muito grande lá atrás e voltei fazendo um legado e uma história diferente, que é o quê? Comecei a disputar o campeonato 2022, voltei, foi em setembro, em novembro já lutei a Copa São Gonçalo de Jiu-Jitsu. Aí eu falei, poxa, eu vou só de... Não tava nem treinando ainda. Fazer um teste. Falei, vou só Vou pra... me testar. Vou só pra... Pum, beleza. Aí cheguei lá, aí lutei contra... Aí na categoria tinha 2 atletas. Aí beleza, aí eu falei, pô, lutei com os 2, aí você chega no campeonato, você vê aqueles caras grandão, né? Fala, puta merda, vou pegar esses caras, que doideira, sem treinar. Aquele calor, aquela adrenalina aumenta, que sei o que, e quando você foi ver na chave era outra coisa. E aí eu ganhei minhas 2 lutas. E aí fui campeão da minha categoria, isso em 2022, em novembro de 2022. Aí depois, logo no mesmo evento, aí teve o absoluto. Aí olha só como é que o mundo é pequeno, né? E aí o absoluto tinha que ter no mínimo 4 para lutar o absoluto.
acho que tinha que ser 4. E aí, rapaz, nessa chave, para poder montar essa quarta chave, tinha um ex-aluno meu, chamado Wallace Silva. Hoje ele ministra aula em Monerá, né? Ele mora em Muri e mora ministra aulas em Monerá. Nossa. E aí Chão. Mas parabéns, Wallace, pelo belíssimo trabalho que você está fazendo. Aí fica convidado. Isso, aí, tá convidado. Tá aberto o convite. Aí, ó, tá convidado, né? E aí acontece. E aí ele falou assim, eu falei assim, Wallace, poxa, vamos entrar para poder dar 4. Senão não vai ter luta, entendeu? Senão não vai ter absoluta. Ele, pô, não, mas eu já lutei, mas não tô passando muito bem. Eu falei, pô, velho, fica tranquilo, você não tem que provar nada pra ninguém, não. Vamos lá, vamos lutar. Aí, beleza. Aí eu ganhei a primeira luta, ele ganhou a primeira luta, e aí fomos nós dois pra final. E aí eu fui mestre dele. E geralmente nem sempre que a gente pode, né, querer dizer, a gente não pode ser egoísta, né? E nem soberano, achar que a gente sabe tudo. E ali foi um desafio, que eu falei assim, caramba, eu ensinei bastante coisa para ele. Agora é a hora de... era o meu retorno. Mas e aí a experiência fala mais alta, né? E aí eu fui, né, venci a luta, né? Dei uma queda nele, né? Fiquei por cima ali, cozinhando ali, pá, e peguei ele na Kimura, né? Finalizei ele. Foi uma luta bem bacana também, onde não teve muita força, entendeu? Tivemos respeito ali, respeito. Entendeu? E onde eu fui campeão. Aí eu comecei, mas aí de lá pra cá, meu irmão, aí eu fui Open Macaé, entendeu? Fui campeão, aí depois Pan-Americano, entendeu? Aí veio o brasileiro, veio o sul-americano, isso em 2023. Aí, o ano seguinte, aí eu lutei de novo, Pan-Americano, campeão, aí Mundial, campeão, brasileiro, campeão. Então, tipo assim, hoje eu tenho disputado mais os eventos mais pela CBJJO. Qual a tua categoria? A categoria é super pesadíssimo. Eu luto hoje Master 4. Que as pessoas falam, você tá lutando de Master? É moleza. Vai lá ver. Não é bem assim não, né? Entendeu? Hoje você... Só porque é Master, né? O pessoal acha assim, tá Master, tá velho já. Não, pera aí, filho, calma aí. Respeita. É isso. Então, não existe isso não, tá, gente? Quando você fala assim, eu sou Master 4, eu tenho que lutar na minha categoria. Entendeu? Eu queria lutar na minha categoria. Eu quero lutar e luta na minha categoria. Agora, o que acontece? Tem pessoas que falam assim, lutar de Master vai pegar só nego velho, isso aqui. Mas lutar são caras de cascudo, rapaz. Com anos de jiu-jitsu, com mais de 40 anos de jiu-jitsu. Entendeu? Não tem essa. O ritmo é outro, né? O ritmo é outro. Os caras não fazem muita força, não é técnica, cara. Não tem necessidade de mexer aqui, pum, é mão de vaca, mexeu aqui é chave de pé, entendeu? É leg lock. Não tem essa, não. Você que acha que tem moleza aí no Master aí, ó, quando vocês subirem, vocês vão ver que não tem essa, não. Não tem. Entendeu? Respeitar, né, a experiência, né? Exatamente. Queria deixar um legado aqui, né, que hoje a minha família... praticamente a minha família inteira, né? Que é composta pelo professor aqui, Cristiano Monteiro, a minha esposa Joana, que é faixa azul, né? Ela tá aqui no bastidores aqui com a gente, tá ali no cantinho ali, né? E aí meu enteado, Bento, também, né? Faixa amarela também, né? E aí você vai passando, aí tem o Vitor Hugo, que 25 anos, que tá de branco, mas aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer uma surpresa para ele no final do ano, vou dar azul para ele. Aí teve esse problema no joelho aí, mas enfim, o retorno dele, ele já tô aqui de antemão aqui falando aqui, ó, a faixa já tá vindo, muitos anos de jiu-jitsu, tem experiência, 25 anos hoje, lutou a vida inteira, desde criança, entendeu? Ele sabe o que é o jiu-jitsu, tanto que ele voltou com tudo. Teve um dia que eu peguei lá no treino lá e eu comecei a treinar com ele, ele falou assim, pô, pai, voltou um monte de coisa. E que legal, bom, né? E pra mim, ser o professor do meu filho, não tem preço, não é um legado muito grande, entendeu? E aí, a minha filhinha Maria Clara, né, mora ali em Paraíba, né, e aí nesse meio termo aí, o meu filhinho mais novo, cara, 3 aninhos, veio para poder passar um final de semana com a gente, e aí ele cismou de querer lutar o campeonato que teve o último agora, o estadual, na cidade de Cordeiro.
com 3 anos de idade. E a sorte que o kimono dele veio. E aí, quando ele viu a irmã dele colocando o kimono, ele cismou, eu quero. E ele, é o que eu falo, né? Aqui, quando eu falo do autismo, do TDAH, do TOTM, as pessoas falam assim, poxa, ela tá falando do meu filho. Gente, eu não tô falando de filho de vocês, não. Entendeu? Eu tô falando do meu filho. Meu filho, ele é autista. Então, eu sei o que eu passo. Que desafio. É emocionante, porque o mesmo carinho que eu dou, pro meu filho, que se chama João Pedro, que ele lutou esse campeonato estadual agora em Cordeiro, a irmãzinha colocou o kimono, quando veio ele, eu quero. E aí, enquanto não colocou o kimono, eu consegui fazer a inscrição para ele na hora do campeonato. Fui lá no presidente da Liga, né, da Liga Fluminense de Jiu-Jitsu, conversei com ele, e ele foi lá e de fato falou assim, não pode fazer a inscrição dele. Aí eu levei ele até na área de luta, assim, aí a moça falou, ele só pode ficar ele aqui. Mas a gente sabe que, né, a gente pode acompanhar a criança. Mas eu fiz de tudo para que ele ficasse, mas ele ficou um pouco agitadinho, eu falei para ela assim, ó, calma, que ele é autista. Aí ela fez assim, aquela carinha pra mim, pode vir. Eu falei, não, eu quero deixar ele sozinho. E aí assim foi, ele permaneceu, ele lutou a primeira luta da vida dele, e que pra mim, cara, tá aqui, ó, viva na memória. Ele, com poucos treinos, ele derrubou a menina, porque é festival, né, que fala. Festival, você luta um minutinho com uma menina, com um outro menino, né? É da mesma idade. E ele derrubou a menina, mutou na criança, fez todos os movimentos, que então, em um mês, vamos dizer assim... Quase uma luta de apresentação, né? Exato, isso, quase uma luta de apresentação, mas isso é bacana, pra ele representa muito. Sim, vai ficar na história que ele, na verdade, hoje, se você perguntar, João Pedro, você lutou, ele não vai nem ter aquela recordância, Muito bacana de você falar isso. Sem querer te interromper. Nada, muito bacana você falar isso, que eu preciso dar essa demo. O pai que agora tá em casa, tá assistindo aí, ó, podcast, fala que, meu filho é autista, ele não pode fazer uma arte marcial. Tá aqui a prova. Exatamente. Que ele pode. Pode e deve. Traz ele pra arte marcial. Vamos fazer o trabalho. Perfeito sua colocação. Perfeita colocação. E ali eu vi que o meu filho é muito mais do que uma criança que tem autismo. Que tem esse problema, que não é um problema. Que as soluções vêm através de quê? Através do esporte, do tratamento, tem que ter um acompanhamento, é claro, né? Então o que acontece? Eu sou hoje um pai feliz, né? Por ele ter, poxa, a medalha era quase maior que ele. Então, sabe, quando ele botou ele no pódio, que ele botou a medalha que vinha aqui, falei assim, mas ficou uma felicidade grande, né? O orgulho, e de poder tranquilizar os pais que todas as crianças devem colocar teus filhos no esporte, seja ele qual for, tá? Mas eu, desde sempre, eu vou deixar bem claro, do esporte que vai ter mais resultado é o jiu-jitsu. Entendeu? O jiu-jitsu, ele acalma. O jiu-jitsu tem muitas posições, variações de posição, que vai trabalhar a cabeça da criança ali. Porque o autista é isso. A criança que é autista, ele pensa muita coisa ao mesmo tempo. Mas são crianças inteligentíssimas. Entendeu? Tem um poder de criar, de ver as coisas, sabe? E meu filho é isso. Quando eu pego uma coisinha da mão dele, ele já está pensando em pegar outra. Ele é tão rápido, a mente dele é tão rápida, a gente não consegue acompanhar. Então, senhores, os pais que estão aí presentes, que tem essa dúvida, como você disse aí, que essa dúvida, né, tenha sido quebrado, não tenha dúvida. Isso é um remédio, tá? O jiu-jitsu é um remédio para a vida de qualquer criança, tá? E falando, né, aqui também, aproveitar a oportunidade, meu filho, né, o João Gabriel, eu arrastava ele pro jiu-jitsu, né? Tem o Vitor Hugo, tem o João Gabriel e tem o Luiz Guilherme. Eu tive que arrastar ele, porque ele, tipo assim, o negócio dele sempre foi... a cabeça dele sempre foi, e hoje, né, é a prova disso, que ele é muito inteligente. Ele ia, mas ele não gostava de treinar. Ele ia lá, brincava, mas não gostava de treinar. E hoje, né,
sempre respeitei lá, desde lá, que a gente tem que respeitar. Ele teve que respeitar. E com isso, o que acontece? Eu respeitando ele, coisa e tal, ele falou assim, eu não gosto de jiu-jitsu, eu vou forçado. Então, lembrando que nenhuma criança deve ir forçada para o jiu-jitsu. Tá? Teve que livre, espontânea vontade. Mas aí hoje ele foi pro outro lado. Foi pro lado da política, né? É um jovem político e que aí agora, né, não entrou, né? Ele é de Sumidouro, reside em Sumidouro, né? Meu filho, um beijão. E ele não entrou por 30 e poucos votos. Então, ou seja, na próxima, tenho certeza que você vai estar dentro e vai fazer um belíssimo trabalho. Pessoal, pra gente não deixar de falar, Sim. Nosso tempo daqui a pouco tá acabando. Sim. Fale do evento que vai ter em Bom Jardim. Primeiro Open de Jiu-Jitsu. Isso. Em Bom Jardim. Aí, rapaziada, fica atento aí, hein? Vamos lá. Antes de falar do Open Bom Jardim, queria rapidamente só falar aqui de um grandes parceiros e irmãos que eu tenho, né? Hoje eu tenho um cara que eu considero como um irmãozão mesmo, é o Gustavo Salomão, mora na cidade de Cordeiro. Meu irmão Salomão, um grande abraço. É um cara que eu não posso deixar nunca de falar dele, né? Que é o Gustavo Salomão. Também lá em Bom Jardim, que é o meu amigo, irmão também, Flávio. Então, o Flávio, que é esse monitor que eu estava conversando com você ali fora. E também o Rony, né? O Rony, da Guarda Municipal, uma excelente pessoa, né? Então, um grande abraço para vocês que estão aí também. Tamo junto, pode contar comigo. Vamos lá. Falando agora de primeiro Open Bom Jardim. Eu vou ajeitar aqui porque aí, meu irmão, a parada é séria. Isso, a parada é séria. Ó, convido a toda a região, Nova Friburgo, região aqui, né, próxima aqui, região serrana, a participar do primeiro Open Bom Jardim, vai ser dia 16 de agosto. Vai começar por volta 9 horas da manhã, tá? O término a gente sabe-se lá quando, né? Espera que esteja lotado, que termine bem tarde. Vou fazer de tudo para ter uma grande surpresa após o evento, tá? Isso aí, sigilo, vão saber só na hora, mas vocês não vão se arrepender. Então, de antemão, já estou te convidando aqui, você, idealizador aí, né, desse podcast maravilhoso, né? Tô convidando você também a estar presente lá do nosso evento. Vamos lá. Né, dia 16. Poxa, então a gente fez um belíssimo trabalho. Eu aqui, minha esposa, o Flávio, o Rony, a minha sobrinha Dandra. Ó, Dandra, tio te ama, tá? Obrigado por tudo. Tem pessoas aqui que eu não posso falar, porque senão vai criar um problema, mas eu queria muito falar dessa pessoa. Ele vai saber quem é. Queria te agradecer, dizer que você mora no coração, tá? E obrigado por tudo. Então vamos lá, dia 16 de agosto, a partir de 9 horas, vamos começar o evento com o Festival das Crianças, né? Bastante criança, né? O que a gente fala, a criança é o futuro do Brasil, é o futuro do mundo, né? Vamos ter um festival de crianças de 4 a 9 anos. Depois vamos ter as categorias normal, começando de 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, 17, aí vamos começar com as categorias adulta, né? Aí faixa branca, normal, categoria e absoluto, né? Que vai ser as categorias valendo dinheiro, né? A branca, a azul, a roxa, marrom e preta. Como tá aqui, né? No painel, é uma belíssima premiação, né? Então convido toda a região serrana, não fica de fora dessa. É o primeiro e o segundo vai ser melhor ainda. A organização, a arbitragem vai ser da CBJJ, Liga dos Greys. Então vai ser uma arbitragem de primeira, de qualidade, entendeu? A gente fez com muito carinho. Então tá aqui também. Qual o local? O local vai ser no ginásio Edgar Hertal, né? Em São Miguel. É fácil acesso, é na chegada de Bom Jardim. Entendeu? Na chegada a gente vai sinalizar lá, a gente vai fazer um vídeo, né, para quem tá vindo de Friburgo. Isso é bom. Para quem tá vindo botar lá no podcast lá, vamos botar lá no canal pra gente. Eu te agradeço, divulgar. tá? Então a gente vai fazer um videozinho, a chegada pelos dois lados. E isso. Então as inscrições, gente, tá aí, não fique de fora, faça logo as suas inscrições, tá? A inscrição vai encerrar no dia 10 de agosto. Tá bom? Depois não adianta, a gente não consegue mexer. Não é nada com o professor Cristiano Monteiro, tá bom? A gente contratou um site, Samurai. Lá tem toda a organização do evento, tá? Tem lá a data limite, tem lá a regra do evento,
Tá bom? Então aqui a gente tem a premiação, né? Pro primeiro, segundo e terceiro colocado também, porque eu acho extremamente importante isso, né? Então, quanto mais aluno vocês trouxerem, mais perto da premiação vocês vão estar. Vamos lá, rapaziada. Vamos prestigiar o evento, hein? Vamos lotar aquilo lá. Poxa, eu tenho certeza que eu queria agradecer os patrocinadores, né? Que eu não posso deixar de agradecer. Queria agradecer ao Colégio Resolve, que abraçou essa causa aí, né? Foi um que eu posso dizer que é um idealizador, né, desse evento aí, o Colégio Resolve. A Stan, né, a empresa aí também, né, de ponta aqui, acreditando no nosso trabalho. O Ovos Três Amores. Ovos Três Amores, ó, Três Amores e coração para vocês. É o meu patrocinador que acreditou no meu trabalho. Eu levei lá uma proposta. Poxa, hoje é meu patrocinador oficial, né? Então, tipo assim, poxa, eu sou muito grato ao Ovos Três Amores, porque os eventos que eu participo é através deles. Então, porque eu vivo do jiu-jitsu e só do jiu-jitsu eu não consigo, né? Os Ovos Três Amores. Quero falar aqui também de um novo parceiro agora também, Free Online também. Um grande abraço aí para todo mundo aí do Free Online, pro Jorge, Pierre, a galera toda aí da Free Online aí, a Poliana. Tá? Um abraço, muito obrigado por essa parceria. Tenho certeza que é só o início de bons frutos. Tá aí como meu patrocinador também. Então, Autopeça Bom Jardim, padaria, Cantinho do Pão, né, que tá lá. Cia Farma, farmácia Cia Farma, Cia Farma, Petson Lingerie, JS Mecânica Pesada, tá? Eu esqueci de alguém, não tá tudo certo, gente, ó. Eu nervoso, o tempo tá acabando, mas eu queria agradecer os apoiadores, né? Que é a Print Mix, né? O Revier, né? Que é o podcast lá do Tileca, né? Que é o Emerson, né? Bom Jardinense, lá em Bom Jardim, né? Queria também, né? Não podemos esquecer, claro, sempre há tempo, né? Enquanto o tempo não acaba, né? Há tempo. Queria agradecer também o Café Bom Jardinense. E a Germinari, o meu amigo Edmar, um grande abraço. E agradecer também a Prefeitura Municipal de Bom Jardim, né? O nosso prefeito lá, Afonso Monerá, nosso vice-prefeito, né? Ronaldo. Então, um grande abraço, Ronaldo. Obrigado aí por todo empenho, né? Por toda a dedicação aí com o primeiro Open Bom Jardim. E tamo junto, rumo à vitória. Já venceu. Né? Venceu. Deus quiser, vai dar tudo certo. Professor, é um prazer. Muito obrigado por você ter vindo aqui. É um papo que a gente precisa alongar depois, fazer mais um episódio para falar mais de jiu-jitsu. Eu acho importante a gente aprofundar mais do jiu-jitsu. Gosto muito do jiu-jitsu. Fui praticante. Sim. Taekwondo é minha paixão, mas eu fui praticante. Chegou a praticar, né? É muito legal isso. Bacana, gosto bastante. E teve uma equipe... a galera lá da Oriente. Alô, galera da Oriente lá em Niterói. Um abraço aí, rapaziada. Eu ia dizer isso agora. Equipe fortíssima. Equipe boa. Equipe forte, equipe que representa. E se eu tô vivo hoje, cara, como eu tava te falando ali fora, se eu tô vivo hoje é graças àquela galera lá. Aí. Se eu não tivesse treinando no dia que eu tive o AVC, bicho, não tava aqui mais não. Você vê o esporte, ele... Galera, ele transforma... eles que perceberam que estava acontecendo comigo e me deram socorro ali na hora. Minha sorte é que eu tava treinando. Se eu não tivesse treinando, talvez eu não estaria aqui hoje. É verdade. Então, mais uma vez, valeu, aí, rapaziada. o legado, né? Junto, que o esporte salva vidas, né? Literalmente, né? O esporte salva vidas. Não, e a pancada só não foi maior, eu só não fiquei mais debilitado, exatamente porque eu já tinha um histórico do esporte. Entendi. Não tinha ficado muito mais debilitado do que eu fiquei. Hoje, graças a Deus, estou recuperado. Tanto é que eu voltei a treinar, voltei a dar aula. Então... é muito importante isso, que foi por causa do esporte, por causa de tudo que eu fiz, que eu consegui me recuperar e consegui manter a minha vida, porque senão não tinha conseguido. E a Deus, né? E a Deus, primeiramente a Ele. Primeiramente a Deus. E o esporte que me ajudou. Meu irmão, cara, gratidão, obrigado. Espero estar aqui outra vez. Quando começa a ficar bom, aí é a hora da gente dar tchau. Mas queria dar uma boa noite a todos. Né, convidar a todos, mesmo aqueles que não praticam jiu-jitsu, tá? Mesmo aquele que não pratica o jiu-jitsu, que venha a fazer parte dessa história, primeiro o Bom Jardim. Outra coisa super importante, gente, não pode dizer,
por favor, os lutadores não precisam, tá? Mas os acompanhantes, nem os lutadores e nem as crianças, mas os acompanhantes, sim, 1 quilo de alimento não perecível, tá? Pô, a gente vai estar doando lá para Santa Casa lá de banquete, tá? Pra Casa dos Idosos, asilo lá, né? Que é a Casa dos Idosos, tá? E também uma outra parte também eu vou fazer em especial para a comunidade lá do BNH, tá bom? Então não deixe de levar, tá? Conto com vocês dia 16 de agosto, a partir de 9 horas da manhã. Tamo junto. Ouça! Bota aqui pra mim o taekwondo aqui, dia 26 agora, de julho, tem esse campeonato maravilhoso aqui em Friburgo, taekwondo. Vai ser ali em Duas Pedras, tá? Só recapitulando. Mestre Felipe Borges, ó, estamos divulgando aqui de novo, mais uma vez. E a próxima vez eu quero o senhor aqui, hein? Pra gente voltar a bater aquele papo do taekwondo aqui. E um dia eu ainda quero fazer, sabe o que aqui? Uma roda. Poxa. Com vários lutadores, sabe? Jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, botar bacana. todo mundo pra gente bater uma ideia, bater aquele papo gostoso de arte marcial. Que bacana. E todo mundo se incentivando, falando cada um do seu esporte. Fazendo uma troca E legal, fazer uma né? troca legal, porque a arte marcial é isso. Exatamente. Queria mandar, inclusive, falando em Taekwondo, um abraço pro Vitor, né? O Vitor, que foi professor de Taekwondo lá em Bom Jardim. Quero te apresentá-lo também. Fera braba. Vitor, um grande abraço aí, meu irmão. Tamo junto, tá? Hoje eu ministro aula na academia lá, ele faz aula lá e eu não posso deixar de falar, né, dele, porque ele é um... Ele até vem. Com certeza. É um convite aí, Vitor. Um convite feito pra você que, né? Oi? O Rômulo também, né? O Rômulo também, aí, ó. Tá? Vocês que é do Taekwondo, tá? Tá aí. Vem aqui prestigiar aqui esse belíssimo evento também, tá? Um grande abraço mais uma vez. Mais uma vez, queria agradecer aí, esse encontro aí, Faixa Preta, que esse podcast aí possa cada vez mais receber feras aqui, né? Eu sou só um pingo d'água, né? Mas eu tô começando esse pingo, né? E daqui a pouco esse copo vai transbordar de tantos atletas, né, que estarão presentes aqui, fazendo esse evento, de fato, esse podcast Faixa Preta ser um dos maiores aqui de Nova Friburgo. Estamos trabalhando para isso. Tá? Tamo junto. Conta comigo. Trazer o máximo de arte marcial que a gente puder falar, porque aqui o espaço é pra gente falar de arte marcial, que eu acho que é muito importante, tá faltando isso na região, sabe? Trazer a arte marcial de volta ativa. Parabéns aí. E a importância dela na vida de cidadãos. Parabéns. Tá de parabéns aí. Obrigado. Você e a equipe aí. Um abraço, galera. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Papo de Faixa Preta. Os